Olha só, a gente sabe que hoje você já faturou mais de 10 milhões de reais com marketing digital. Já teve uma carreira, já tá criando uma carreira cada vez mais notável. Mas a gente sabe que você veio de baixo. Você tem uma infância muito, muito, muito difícil, que eu acredito, inclusive, que foi um dos fatores que te prepararam para o sucesso que você está tendo agora. Então, você podia falar um pouco mais sobre o início, lá no inicinho da sua vida, da sua infância, de onde é que surgiu a Pri Serrano? Sim, realmente. Eu fui nascida e criada dentro de uma favela, né? Muitas pessoas que me acompanham hoje nas minhas redes sociais já sabem dessa história. Uma favela chamada Complexo do Salgueiro, que fica em São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro. E realmente, meu pai e minha mãe tiveram 7 filhos, né? Tinha tudo pra dar errado, né? Criada dentro de uma comunidade onde tinha muito tráfico. Diferente de tráfego, né? Tinha muito tráfico, realmente. Enfim, sem muita oportunidade. Meus pais com 7 filhos não dava pra... Era difícil, hoje em dia é difícil sustentar quem dirá 7, há alguns anos atrás, né? Enfim, e aí, por diversas vezes, a gente precisava frequentar o lixão. Lá tem um lixão chamado Lixão de Tal, que hoje em dia não tem mais. Ele tá desativado. E eu ia de carroça com meu pai, eu e os meus 2 irmãos, né? Os últimos, que eram os 3 últimos filhos. Você tinha quantos anos? Eu não tenho, assim, uma memória muito certa do ano, sabe? Mas eu acredito que tenha sido dos 7 até os 10, 12 anos. Porque até recentemente eu perguntei ao meu pai quanto tempo isso levou. Acho que foram uns 5 anos que a gente ia. E eu ia de carroça, né? Porque naquela época não tinha carro, não tinha nada. E ia justamente pra pegar comida. Muita gente acha que a gente ia lá pra catar latinha, pra vender, ou algo do tipo. Não que a gente não fizesse isso, que a gente fazia também. Mas o intuito maior ali era pegar comida realmente. Não porque não tinha dinheiro. Não tem dinheiro nenhum. Mas é porque o pouco dinheiro que meu pai conseguia trabalhando, meu pai era feirante. Ele vendia animais na feira. E o pouco dinheiro que a gente conseguia ali era pra pagar uma conta. Não dá. Eu ou pagava a conta ou pegava comida. Ou comprava comida, né? Era uma coisa ou outra. Então, como a oportunidade tinha, né, o lixão ali, meu pai viu como uma oportunidade de levar a comida e com o dinheiro ele pagava uma luz, alguma coisa dentro de casa. Então, desde muito cedo, foi bem complicado realmente. Mas eu não tenho, às vezes as pessoas falam, nossa, você não tem vergonha de falar isso pras pessoas? Pelo contrário, eu acho que se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não teria a história que eu tenho hoje, sabe? Então, foi bem complicado. Desde pequenininha, passei por tudo isso. E ali, tipo, primeiro, nossa, isso é muito chocante, assim, né? Sim. Porque a gente ouve várias histórias difíceis aqui, né? Com vários convidados que venceram na vida a jornada do herói, né? Sim. Mas essa é realmente uma história muito impactante, isso é muito diferente, né? Mas uma vez que você finalizou esse período ali, por volta dos 10, 12 anos, e aí o que é que mudou? O que é que você começou a fazer? Você já trabalhava com alguma coisa, ajudava seus pais, ou ainda tava só, tava me educando? Então, até em relação a isso também, eu sempre penso nisso, né? A minha história ela é triste, mas a história de todo mundo também é triste, né? É difícil. Cada uma do seu jeito, né? Talvez o fato de ter frequentado um lixão seja realmente muito impactante. Mas eu gosto de falar sobre isso porque não deixa de ser a história do brasileiro. Nem todo mundo precisou ir ao lixão, mas eu já escutei histórias de pessoas que também precisou. Só que também precisaram. E diversas outras histórias. Cada um tem, né, a sua dificuldade, mas todo mundo tem uma história difícil. Não deixa de ser a maioria da história de todos os brasileiros. Mas aos 14 anos eu comecei a trabalhar. Eu estudava, né? Comecei a trabalhar. Só que não dava pra conciliar uma coisa com a outra. Porque a escola era muito longe do trabalho. E aí eu parei de trabalhar. Parei de estudar, né? Parei de estudar e fiquei só trabalhando. Eu trabalhava numa casa lotérica. Com 14 anos como jovem aprendiz. E dali eu conseguia ajudar em casa, eu conseguia pagar minhas contas. Enfim, e dali eu sempre trabalhei, eu não conseguia, meu pai ele sempre foi uma pessoa muito rígida, sabe, muito rígida, ele tinha uma visão muito antiga, era tudo do jeito dele, não vai por quê, pai, não vai porque eu não quero, não vai porque não pode, não vai porque é perigoso, porque eu te amo e acabou, era sempre assim, do jeito dele, ele sempre foi assim, com todos os filhos, só que eu sempre fui a rebelde que bateu de frente, batia em tudo, pai, desculpa, viu, mas eu batia de frente com tudo que ele falava, tudo, eu não conseguia nada, eu não conseguia aceitar a forma, eu falava, por que eu não posso? Por quê? Só porque você não quer e acabou? Sabe? Eu batia muito de frente. E sempre trabalhei com 15, 16 anos, trabalhei muito com casa lotérica, como caixa de casa lotérica, e trabalhava com eventos à noite. Eu gerenciava eventos. Caraca. Casa de pagode, alguma coisa assim, eu tava ali. Chegava lá 5 horas da tarde, às vezes saía meio-dia do dia seguinte. Ou seja, desde sempre você se deu muito bem com o público, com pessoas. Verdade. Sim. Sempre entendi que eu precisava me virar nos 30 pra poder ter ali o meu dinheirinho e tal. E aí, com 18 anos, eu tive uma briguinha, né, com meu pai, porque ele, do jeito que ele era, né, ele não concordou que eu cheguei em casa 10 horas da noite, e ele falou que era tarde. E aí, ele brigou comigo, me mandou embora, e eu louca, porque a chance da minha vida. Eu falei, pronto, ganhei na Mega. Tudo que eu queria era que meu pai me mandasse embora.
Porque nunca que meu pai ia falar isso pra um filho. E aí eu falei, pronto, ganhei na Mega. Fui rebelde o suficiente pra meu pai mandar eu embora. E agora eu vou levar pro resto da vida que meu pai me mandou embora de casa. Só que, na verdade, eu era uma filha rebelde que desrespeitou o pai, que era pra ter chegado em casa às 7, cheguei às 10. E foi dali que eu fui embora e nunca mais voltei. Você nunca mais? voltou? Eu falo com ele hoje, eu vou lá, vejo meus pais e tal. Mas eu não voltei. E aí, o que você fez, cara? Com 18 anos? Loucura, né? Como é que você fez Eu pra tô se manter? Onde você foi morar? Como é que foi isso aí? Conta isso aí. Eu lembro que no dia mesmo. E ele me bateu, mas não foi uma coisa que me machucou. Na hora acho que eu tropecei, ou ele me jogou no chão. E eu fui, ó. Só bora, fui embora. Meu irmão, Priscila, volta pra casa. Eu falei, querido, eu não vou voltar pra casa. Você não tá entendendo que hoje é o dia, assim, da minha libertação. Você me deixa em paz. E fui. Fui pra casa da minha tia, depois pra casa da minha irmã. Fiquei 2 meses na casa da minha irmã. Minha irmã recém-casada, inclusive, irmã, muito obrigada, viu? Recém-casada, fiquei na casa dela 2 meses. E tava trabalhando na casa lotérica, né? O que eu fiz? Gente, olha, muito de Deus na minha vida. Eu sempre falo, sempre dou muito a glória pra Deus, porque Deus cuidou de tudo. Teve muita graça, muita misericórdia na minha vida. Eu, trabalhando, ganhando assim, na época, eu acho que era R$700. Eu trabalhava, eu aluguei uma kitnet, que parecia uma casinha de boneca, de tão bonitinha que era, que eu botei ela toda do meu jeitinho. E eu trabalhava dia e noite, na casa lotérica e na casa de show. Dia e noite. Morava sozinha lá. E aí, o que acontecia? Eu pagava as minhas contas, sobrou R$300, eu ia lá e comprava um guarda-roupa. No mês seguinte, sobrou 500. Agora eu vou comprar uma geladeira, eu vou comprar isso aqui. E fui mobilei toda a minha casa desse jeito. Caramba. No início, eu cheguei a dormir no chão, no papelão. Eu falo rindo, gente, porque eu tenho muito orgulho da minha história, tá? Parece que tá assim, Legal. meu Deus, tá contando uma história triste. Só que tá rindo, é porque eu tenho muito orgulho da minha história. Eu dormia no papelão do fogão, que na época eu não lembro se foi o pai do meu filho, que até então me relacionava, ou se foi minha mãe que me deu aquele fogão. E dormia naquele papelão com um travesseiro que a minha irmã tinha comprado numa loja pra mim, um travesseiro e um edredom. Mas aquilo ali eu tava feliz, porque eu me sentia, assim, eu sabia que em algum momento, sabe? Acho que aquilo ali me amadureceu muito, sabe? Passar por aquilo ali com 17, 18 anos. Eu acho que se eu não tivesse passado por tudo isso desde novinha, eu não seria a mulher que eu sou hoje, sabe? Com certeza. E E você... Não, eu ia Continua. Continua, não. Então eu vou, mas você guarda aí. Tá, eu guardei. Então tá bom. Eu ia perguntar, nessa época você ainda tava no Complexo do Salgueiro? Tipo, você foi embora, mas foi pra longe ou ainda tava próximo ali da família? Não, assim que eu saí, eu tinha contato com a minha família, com todo mundo, tenho até hoje. Inclusive com meu pai. Vou lá, falo com ele, sempre fui. Mas foi, assim, uma distância de 20 minutos de carro. É um outro bairro, já mais pro centro da cidade. Sim, 20 minutos de carro é considerável. Sim, não é nada... Não era muito distante, mas também não estava mais no Complexo do Salgueiro. Eu saí de lá. Entendi. E você falou que se relacionava, você já tinha filho nessa época? Não tinha. Não tinha meu filho ainda. Eu sou mentora de mais de 60 mil pessoas, tá? Eu já ensinei mais de 60 mil pessoas a ganharem dinheiro com a internet. E eu realmente consegui juntar em um único treinamento, em um único conteúdo completo, todas essas profissões. Em diversos, eu pensei em criar um treinamento com vários conteúdos bônus, mas não, eu consegui criar dentro de um treinamento vários outros treinamentos completos para ensinar vocês sobre todas essas profissões que eu falei aqui, tá? Olha, eu criei, gente, depois de muitos meses estudando o mercado digital, eu já tive outros produtos, outros treinamentos, mas eu criei o Método Sim. O Método Sim não é um curso que te ensina a vender o próprio curso, não é um curso que vai te ensinar só sobre produtor ou só sobre afiliado. Lógico que como todo produto, ele tem introdução, tem a parte do suporte, tem a questão de ser um parceiro, caso você queira ser meu sócio ou minha sócia, você tem a oportunidade de ser. Segredos de uma mente milionária, eu vou te ensinar como uma pessoa que ganha dinheiro, que se torna milionário, pensa e age todos os dias. E vou te ensinar diversas profissões aqui dentro. Mas a parte mais interessante está aqui, ó. Aqui dentro não são mini bônus, não são um conteúdo vago. Aqui dentro tem vários outros treinamentos, tá? Dentro de um treinamento você vai ter acesso a vários outros.